Bom, é bem fácil fazer essa correlação, né? Bom, agora vamos fazer um gráfico de dispersão. E para fazer esse gráfico de dispersão, eu vou utilizar a função ggplot do pacote ggplot2. Então, para isso, eu vou ter que carregar o meu pacote ggplot2. E para carregar o pacote ggplot2, devemos usar a função library. Então, vou colocar aqui, ó, library, para carregar o meu pacote ggplot2. Por isso que já estou digitando aqui, ó, ggplot2. Beleza? Então eu coloco library, e aqui dentro de library eu coloco ggplot2. Agora é só executar. E ao executar, nós já carregamos o nosso pacote ggplot2. Agora precisamos o quê? Usar a função ggplot desse pacote ggplot2. Então a gente digita aqui, ó, ggplot. E aqui na função ggplot, devemos informar quais são os dados que serão utilizados para plotar o gráfico, ou seja, fazer o nosso diagrama de dispersão. E os dados utilizados nesse caso são os dados chamados de alunos. Então, vou digitar aqui, ó, alunos. E em seguida, eu tenho que especificar quais são os dados que vão ficar no eixo X e quais são os dados que vão ficar no eixo Y. E essa especificação desses dados, eu tenho que fazer na função AES. Então, digita aqui, ó, AES, que é a minha função, e essa função é uma abreviação de static. E static quer dizer estética. Então, a gente vai, nesse caso, definir qual é a estética do gráfico, ou seja, quais são ou qual é a variável que vai ficar no eixo X e qual é a variável que vai ficar no eixo Y. Então, no eixo X vai ficar as horas. Então, vou colocar aqui X e no X vou especificar as horas. Então, digita aqui horas. Em seguida, eu coloco vírgula e coloco a especificação do eixo Y. Então, no eixo Y vão ficar as notas. Então, eu coloco aqui, ó, Y igual a notas. Beleza? Tranquilo? Agora eu tenho que especificar qual é o tipo de gráfico que eu quero plotar. Olha só, pessoal, eu quero fazer um diagrama de dispersão. Então, como eu quero fazer um diagrama de dispersão, eu tenho que fazer um gráfico de pontos. Então, eu tenho que especificar aqui, na minha função ggplot2, que eu vou adicionar uma camada e essa camada vai ser os meus pontos. Então, eu coloco aqui o sinal de mais especificando que eu quero adicionar uma camada aqui nesse gráfico. Então, eu coloco aqui, ó, DOM, e esse DOM é a especificação da geometria, ou seja, o tipo de gráfico que eu quero plotar. Então, eu coloco aqui, ó, DOM underscore, e em seguida eu coloco o tipo de gráfico. Como eu quero um gráfico de pontos, aí eu digito aqui point. Então, eu vou colocar aqui, ó, point. Em seguida, eu fecho aqui, abre e fecho os parênteses. Então, com isso, eu vou plotar um gráfico de pontos, que vai ser o meu diagrama de dispersão. Só que, vejam só, eu posso colocar essa camada aqui na linha de baixo só por uma questão de organização. Então, com isso, o R vai entender que está tudo na mesma linha de comando, só que dessa forma aqui, está tudo mais organizado. Bom, agora basta eu selecionar aqui os meus comandos e executar. E ao executar, vejam que foi plotado justamente o que? Um diagrama de dispersão. Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. Olha só, vejam que realmente nós temos um diagrama de dispersão aqui, onde nós podemos ver aqui as horas no eixo X e as notas no eixo Y. Então, nós podemos ver com extrema clareza que as notas possuem uma relação com as horas dedicadas aos estudos. Então, vejam só como é interessante fazer um diagrama de dispersão utilizando o pacote ggplot2. Agora, eu vou só melhorar um pouco aqui a aparência desse gráfico para mostrar para vocês que você pode configurar ou apresentar o gráfico da forma que você deseja, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o editor de texto e vou fazer aqui dois ajustes no gráfico. Quais são esses ajustes, Marcel? Primeiro, eu vou modificar a cor dos meus pontos e eu também vou modificar o background, ou seja, o fundo do gráfico. Então, para modificar a cor, eu vou colocar aqui um argumento chamado call, e aqui nesse argumento chamado call, eu tenho que especificar as cores dos pontos. Por que as cores dos pontos, Marcel? Porque eu estou com um gráfico de pontos, então quando eu especificar aqui a cor, vai ser modificado as cores dos pontos. Então, vou colocar aqui, ó, vermelho só a título de exemplo. Então, vermelho em inglês é red, então se eu colocar aqui o red, vocês vão ver que nós temos como resultado agora, deixa eu só mostrar, os pontos na cor vermelho. Então vejam como é fácil fazer essas modificações. Agora voltando aqui para o editor de texto de novo, eu vou modificar o quê? Eu vou modificar o fundo do meu gráfico. E para modificar a cor do fundo, na realidade eu vou ter que modificar o tema. Então para modificar o tema aqui, eu coloco mais uma camada e uso aqui uma função chamada themeBW. Então coloco aqui, ó, theme underscore BW. E aqui eu estou escolhendo um tema que eu acho bem legal. Então vejam só que como é mais uma camada, eu coloquei aqui o sinal de mais.
bem simples assim. Então, ao executar agora, vocês vão ver que modificou o fundo porque eu escolhi um tema no qual esse tema tem o fundo branco. Bem legal isso aqui. Então, vejam como é fácil você modificar aí as características ou a feição do teu gráfico. Então, bem simples isso aqui, tranquilo? Ah, deixa eu só fazer mais uma coisa aqui que é bem interessante quando você faz qualquer tipo de gráfico, que é você colocar um título e também colocar as legendas para o eixo X e as legendas para o eixo Y. Mas você pode me perguntar, ô Marcel, mas não já está com as legendas? Tá, mas essas legendas são legendas padrões com base no nome das colunas de dados que você utilizou. Mas se você quer modificar, dá para modificar. E eu vou modificar aqui só a título de exemplo, tá? Então, para modificar aqui, você vai colocar mais uma camada, deixa eu só ver aqui. Você vai colocar aqui mais uma camada no teu ggplot, que vai ser a camada labs. Esse labs significa legendas, tá? Então aqui você vai modificar todas as legendas do teu gráfico. Então, por exemplo, se eu quiser modificar a legenda do eixo X, eu venho e coloco aqui X, e aqui, entre aspas, eu coloco a legenda do meu eixo X, bem simples assim. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar horas, só que horas com o H maiúsculo, beleza? Então, com isso aqui eu já modifiquei a legenda do eixo X. Agora, se eu quiser modificar a legenda do eixo Y, eu coloco uma vírgula e em seguida outro argumento. Só que esse outro argumento agora vai ser Y. Então, Y, eu estou especificando a legenda do eixo Y. E a legenda do eixo Y são as notas. Então, vou colocar aqui em maiúsculo, notas. Bem simples assim, beleza? Viu como é tranquilo? Agora, deixa eu também inserir um título a esse gráfico aqui. Então, para inserir um título, eu coloco mais uma vírgula e depois eu coloco aqui, ó, title. Por que title, Marcel? Porque title é o argumento onde eu especifico o título. E title significa título, né? Quando a gente traduz aí do inglês para o português. Então, vou colocar aqui title e aqui no título eu posso colocar aqui, ó, diagrama de dispersão. De dispersão. Então, com isso, eu tenho o meu título pronto, tá? Deixa eu colocar só um tio aqui, beleza. Então, com o diagrama de dispersão aqui colocado como título, temos também no eixo X as horas e no eixo Y as notas. Agora, se eu executar de novo, vocês vão ver que agora o nosso gráfico está mais completo, né? Ah, faltou aqui o sinal de mais, tá? Não esquece, porque logo abaixo nós temos mais uma camada aqui, que é a camada referente ao tema do meu gráfico. Então, se eu executar agora, vai ficar da forma que eu desejo, beleza? Executei. Deixa eu só aumentar aqui, beleza? Então, agora vocês veem que temos um diagrama de dispersão com o título. Vejam só o título aqui. Nós também colocamos aqui no eixo X uma legenda da forma que nós desejamos. Colocamos também aqui uma legenda no eixo Y da forma que você assim desejar. Bem fácil aí você fazer um diagrama de dispersão utilizando a função ggplot do pacote ggplot2.